Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Vida e Saúde. Pode chegar bem juntinho, pode ficar à vontade. É hora de você cuidar um pouquinho melhor de você mesmo e daqueles que cercam você. O Vida e Saúde está aqui para te ajudar com receitas mais saudáveis, com dicas de especialistas, cuidando de toda a sua saúde física, mental e até espiritual. Quero convidar você para refletir um pouquinho comigo em Provérbios 16:2, que diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Só Deus sabe de verdade o que vai no coração. E se você colocar tudo o que você tem no seu coração nas mãos dele, você certamente vai ser abençoado. O programa está só começando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre brincadeiras e a criatividade das crianças. Você precisa entender um pouquinho como é que a criança vê brincadeira, como é que ela pode tirar proveito da brincadeira, como é que você pode, de repente, conduzir, sugerir brincadeiras para promover a educação, para promover uma criança mais saudável, uma formação mais saudável para a sua criança. Bom, a gente também vai ter receita por aqui hoje. Vamos preparar um delicioso macarrão com um molho de espinafre cremoso. Uma receita vegana, deliciosa para você fazer aí em casa e fazer bonito. Então se prepara para anotar os ingredientes que eu vou passar já já para você. Para conversar sobre esse assunto de brincadeira, de criança, de desenvolvimento e criatividade, a gente está aqui com duas especialistas. Temos a Marta Lima, que é professora, também psicopedagoga, e está aqui com a gente mais uma vez. Obrigada, viu, Marta? Muito prazer estar aqui. E temos também aqui a Fúvia Franks, que é coordenadora pedagógica da Rede Adventista para o estado de São Paulo todinho. E é pedagoga também, está aqui com a gente mais uma vez. Obrigada, viu, professora? O obrigado é nosso. Além de conversar com a gente, vocês vão participar aqui da culinária, provando, tirando dúvidas, experimentando se quiser. Fiquem à vontade aqui na nossa cozinha. Vocês vão para a cozinha em casa? Quase todo dia. A Marta vai quase todo dia. Agora, a professora Fúvia viaja muito, então não é sempre que consegue. Não é sempre, mas sempre que é possível, a cozinha é um bom lugar para reunir a família. Ah, eu acho que talvez o principal ponto de encontro da família, onde a gente passa muito tempo. O quarto a gente usa mais para dormir, as salas para brincar, para assistir, mas a cozinha... Não tem papo melhor. Não tem papo melhor cozinha, né? do que ao redor da mesa, ao redor da cozinha. A proposta aqui é fazer um macarrão cremoso. A gente tem aqui um talharine integral, vegetariano ele já é, mas um talharine integral, que a gente vai fazer, primeiro de tudo, a gente vai cozinhar esse talharine de acordo com a instrução do fabricante. Então você pode escolher aí um macarrão do seu gosto, da sua preferência, e a gente vai cozinhar esse macarrão primeiro de tudo. Em seguida, vou fazer o seguinte, vou refogar aqui umas folhinhas. Aliás, já estou cozinhando, não estou nem dizendo para você o que você vai precisar para essa receita, né? Você vai precisar do seguinte, anota aí. Ó, só deixando o macarrão aqui, a água está quase fervendo. Um macarrão, então a quantidade que você preferir para sua família. A gente vai usar também um maço de espinafre, aqui já está lavado, já está limpinho, higienizado. Vou usar uma cebola pequena, picadinha, o máximo que você conseguir, 2 dentes de alho amassados, 1 colher de chá de shoyu, aquele molho de soja. Também vamos usar agora para o creme, 1/4 de xícara de castanha de caju, que a gente já deixou de molho, 1,5 xícaras de água, uma meia colher de chá de amido de milho, só um pouquinho mesmo, suco de meio limão, ou você pode colocar um pouquinho mais se você gostar daquela coisinha mais picante. E aí gergelim, estou usando o gergelim preto, pode ser o integral também, para decorar esse prato. Vou usar também um pouquinho de azeite para refogar então e sal para temperar. Ó, a água já está fervendo, vou colocar o macarrão. Já está borbulhando e aí segue as instruções do fabricante para você não passar do ponto. Eu gosto de macarrão al dente, meninas. Não duro, mas gosto de macarrão mais firmezinho do que aquele mais de sopa, aquele mais molinho, tá? Na minha água não tem nada, vou colocar uma pitada de sal e só, nada mais. E agora deixar cozinhar. O meu aqui vai levar entre 8, 9 até 10 minutos e a gente vai escorrer esse macarrão.
Agora eu vou refogar então com 2 colheres de azeite a cebola. E se ninguém em casa gosta de cebola, a dica é ralar para ela desaparecer na receita, mas ela tem que deixar o saborzinho, né? Bom. Cebola. E aí eu vou dar uma leve picada aqui nessas folhas. O espinafre é aquela verdurinha que a gente coloca na panela e ela murcha muito, desaparece. Mas eu vou dar uma picada para, na hora de comer, não ficar com aquela folha muito grandona. Bom, queria saber o seguinte. Será que brincadeira saudável existe, professora Fúvia? Será que existe brincadeira que dá pra gente pensar como, olha, essa aqui é boa, essa daqui não? Ou tudo quando é brincadeira é válida? Não, nem sempre é. Primeiro, a gente entende como brincadeira. Às vezes até eu falo alguma coisa que não queria falar para o outro e digo assim, ah, não, foi brincadeira. É brincadeira. Então, é importante a gente distinguir que hoje nós vamos falar de brincadeira como ato de brincar. Brincadeiras divertidas. Né? Tá. De recreação, né? E não dessa brincadeira que, enfim, acaba indo para o senso comum. Mas tem sim, entendeu? Na verdade, toda brincadeira saudável é aquela que, como processo, como um todo, ela me traz prazer, ela me deixa bem, me deixa feliz, me ensina, me faz ter acesso ao outro. Aquela brincadeira que só te estimula a ganhar ou perder, ou te deixa com raiva porque você perdeu, né? Essa brincadeira não é a brincadeira mais saudável. Brincadeira saudável é aquela que no processo como um todo te faça feliz. É interessante que as crianças pequenininhas, elas... Eu falo isso porque eu tenho 2 pequenos lá em casa, 2 pequenininhas lá em casa. Elas realmente não se importam muito com ganhar ou perder. Isso vai sendo adquirido depois, com o passar do tempo, a gente vai colocando valor nós, né, no ganhar. Nós pais, às vezes, estimulamos. Sim. Porque tem pai que brinca com a criança e compete junto com a criança. Sim, quando na verdade a criança deveria brincar para se relacionar, para sentir prazer, para adquirir conhecimentos. Então, a brincadeira tem várias funções. Inclusive, descoberta de mundo. Eu queria saber que outros valores são aprendidos durante a brincadeira ou são desenvolvidos no brincar, professora Marta? A criança tem a tendência de ser egoísta, ela não gosta muito de dividir. Então, as brincadeiras coletivas, as brincadeiras com outras crianças, ensina que ela divida as coisas. Nem sempre nem sempre ela vai ganhar na brincadeira, numa disputa, num jogo. Então, ensina com que ela também aprenda a ganhar e perder numa brincadeira de disputa. Então, compartilhar, dividir. Dar a vez, né? Dividir, são valores importantes que se aprendem. Proteger o outro. Proteger. Né? Cuidar pelo outro, cuidar de si também é importante. Você tem crianças que você precisa estimular a aprender a cuidar dela mesma, porque ela é tão levada ao cuidado com o outro que ela não se protege. Então, há também essa relação com a brincadeira nesse sentido, dela entender que ela precisa persistir, não desistir de algo porque uma situação deu errada, né, Marta? Desistiu do jogo, vai embora, e aquela criança que fica brincando de bola. Isso. Perdeu o jogo, cata a bola e vai embora, porque a bola é minha, então acabou bola, o jogo, é o dono da bola. Então... Agora, é interessante que esses valores são extremamente complexos e já estão sendo aprendidos e desenvolvidos no brincar. Com uma criança que muitas vezes pode ser novinha, que não sabe nem falar direito, né? Queria saber o seguinte, como é que a gente faz para estimular as brincadeiras saudáveis ou para reconhecer se uma brincadeira é, então, recreativa e saudável ou não, professora? Toda brincadeira, ela precisa ter um objetivo, né? Então, a brincadeira tem etapas também, entendeu? Exatamente como o desenvolvimento intelectual, enfim, você tem etapas dentro da brincadeira. Então, você tem uma etapa, que são os bebês, por exemplo, em que o estímulo o sensório é muito
o inerente, assim, é o que está mais naquele momento, por isso a gente fala olhando para a criança e faz gesto, né, Marta? Mostra objetos e tal. Esse é o período depois. Do concreto. Ali, a criança, ela é estimulada pelo adulto. Ali, pelos 2 anos, mais ou menos, ela passa por uma nova etapa. E nessa nova etapa, ela fala sozinha, ela imita papéis ali, conversa com ela mesma. Tem pais até que imaginam que realmente a criança tem alguns amigos naquele ambiente, né? Porque ela fala, ela conversa. Depois não, depois ela já começa um outro tipo de estímulo. Então, você tem todas essas etapas. Para cada etapa, nós pais e principalmente os professores também podem estimular, dependendo dessa etapa, os valores que você quer alcançar. Tá. E são esses valores todos, né, Marta? E as brincadeiras saudáveis, elas não oferecem nem perigo para a criança e nem perigo para quem está brincando com ela. Não para o grupo, né? Não para o grupo, são brincadeiras que não oferecem perigos de nenhum tipo para a criança. São brincadeiras saudáveis. Outro detalhe importante, por exemplo, tem pais que estimulam a luta para os meninos. Não, porque menino tem que brincar de lutinha, menina só brinca de casinha. Sim. A brincadeira, ela é uma mola propulsora da imaginação, da criatividade. Então, você vai sim ter os papéis reconhecidos, que são super importantes esses papéis, mas na brincadeira você pode ser médico, você pode ser professora, você pode ser mamãe. E nesse momento, se o adulto recrimina, diz assim, ah, não, essa brincadeira não é de menina, essa brincadeira não é para menino. As brincadeiras hoje, elas não têm rótulo. A criança brinca com aquilo que dá prazer para ela. É isso que a gente deveria levar em consideração quando a gente fala em brincadeiras para as crianças. Por que uma menina não pode brincar de bolinha de gude, mas era considerado uma brincadeira masculina? Não, é uma brincadeira que diverte, que dá prazer, que estimula a competição, que socializa. Eles brincam em grupo, né? Não é uma brincadeira... Acho que é até importante a gente tem usado a palavra prazer, então é importante a gente dizer isso, que prazer no sentido de bem-estar, né? De felicidade, de convivência com o outro, sentir-se bem, sentido, de sentir-se bem, isso. Tá. Né? Acho que é bom definir, porque os parâmetros têm mudado muito ao longo do tempo, Uhum. inclusive com relação às brincadeiras. Se a gente parar para pensar do que você brincava quando você era criança e do que seu filho brinca hoje, passa horas se divertindo, as coisas são bem diferentes. E olha só, a Rafaela Martins foi para a rua e ela começou a perguntar para as pessoas do que elas brincavam, e você faz o exercício aí na sua casa. O que você fazia para se divertir? Que utensílios você usava para se divertir durante a infância? Quando nós falamos em brincadeira, o que vem à sua mente? Pois é, a infância de todos nós, eu tenho certeza que foi muito marcante, com muita diversão e, é claro, momentos nem tão bons assim. Mas os brinquedos e as brincadeiras eu tenho certeza que ficam na sua memória até hoje. Por isso que hoje eu vim descobrir quais eram as brincadeiras prediletas, sabe de quem? Dos adultos. De peteca. Jogava taco com lata de óleo, que tinha óleo em lata. Jogar bola na rua, jogar peão, bolinha de gude, várias assim, pega-pega, nossa, esconde-esconde. Eu brincava com aqueles carrinhos de rolemã do meu irmão, roubava dele escondido e andava naqueles carrinhos lá. Eu jogava futebol, muito. Arrancava o tampão do dedão direto. Empinava bastante pipa. Pois é, são muitas as brincadeiras que fazem parte da memória e da vida dos adultos. Mas será que hoje essas mesmas brincadeiras fazem parte da vida das crianças? Isso é o que a gente vai descobrir agora. E aí, pessoal, vocês gostam de brincar ou vocês não gostam? Sim, eu adoro. Vocês amam brincar. Eu quero saber de vocês. Qual é a brincadeira predileta de vocês? Vamos lá. Eu gosto de patinar, eu gosto de ficar de pega-pega, esconde-esconde, jogos que eu brincava com a minha mãe, jogos com meus amigos e várias outras coisas. E você, gosta de jogar futebol? Gosto. Eu gosto bastante de brincar de pega-pega, esconde-esconde, no pula-pula e também jogo dominó. E vocês aqui, vocês
gostam mais de brincadeira, assim, de pular ao ar livre, ou prefere as brincadeiras mais no celular, no tablet? Ao ar livre. Pular. Pular também. E você? Jogar futebol, brincar de bolinha de gude, andar no carrinho de rolimã, andar de bicicleta e ir lá na casa da minha avó, lá de Monte Belo. Ah, então vocês gostam de ficar ao ar livre. Mas eu quero saber, vocês por acaso, quem gosta de jogar videogame aqui? Eu não gosto tanto, porque minha irmã quebrou, mas eu tô acostumando, sim. É? Eu gosto um pouquinho. Um pouquinho? É. E você? Eu gosto um pouco, mas eu gosto mais de brincar no ar livre. Vocês estão de parabéns, viu, gente? Por vocês gostarem de brincar bastante ao ar livre. Bom, a gente encerra por aqui. Um beijo, manda beijo pra todo mundo lá do Vida e Saúde. Tchau, gente! Espero que você brinque bastante aí em casa, viu? Que meninada animada e que graça, que bom que vocês gostam de brincar. E você aí de casa gosta de brincar do quê? Qual é a sua brincadeira favorita? Tem gente que depois de grande continua brincando ainda. Os jogos às vezes mudam um pouquinho, mas eu fui outro dia numa loja de brinquedos e vi uma sessão inteira só de jogos, de enciclopédia, para adultos. Muito legal. A criança dentro da gente precisa ser sempre estimulada para que ela não cresça demais, não é não? A criatividade precisa ser estimulada, né? Mas perceba que a criança ainda gosta de brincar ao ar livre. Ela ainda gosta de brincar livremente. Não é? Eu acho que talvez isso não reflita a realidade da maioria das nossas crianças em fase escolar, porque muitas crianças, inclusive as escolas têm promovido muitas atividades virtuais e é uma ferramenta que a gente realmente usa muito, mas o brincar, tomar um pouquinho de sol é essencial. Eu queria saber o seguinte, como é que o brincar ajuda as crianças a controlar a ansiedade, por exemplo, a agressividade e também transmitir técnicas para resolução de conflitos? Na brincadeira, você tem a possibilidade de vivenciar momentos que você depois vai ter no teu trabalho, que você vai vivenciar com a tua família e que você faz isso no teu momento de brincadeira, da ação do ato de brincar. Tá. Essa possibilidade dessa ação me faz, por exemplo, não gostar, estou brincando com a Marta fez algo que eu não apreciei e eu vou ter que aprender naquele momento como é que eu vou dizer para a Marta que eu não gostei daquilo que ela fez comigo. Como é que a Marta vai reagir? Essa ação e reação da brincadeira é que traz significado para a aprendizagem que acontece através da brincadeira. Muitas vezes a criança ela não sabe se expressar verbalmente. Então, na brincadeira, ela coloca a ansiedade, ela coloca as emoções, ela coloca as expectativas dela ali na brincadeira. Emoções e as mesmo, emoções. né? Então, isso ajuda com que a criança ela se desestresse ali, né, que ela coloque as ansiedades dela ali, enquanto ela está brincando, ela não está sentindo ansiedade, ela está se distraindo, se divertindo, aquilo está dando prazer bom para ela. E até os medos, viu, Teru? Medos, a própria conflitos que a criança esteja vivendo e não tem conseguido verbalizar em família. Observa a brincadeira dos teus filhos. Observa o momento desse ato de brincar. Ela pode transmitir recados importantíssimos para nós como pais e como educadores, né? Porque naquele momento do ato de brincar, é como se a criança se desligasse por um minuto e entrasse no ato imaginativo da ação. E esse ato, ele permite a criança ir além até do que ela falaria para um adulto. Ah, verdade. Né? Então, esse momento de brincadeira, inclusive, sabe algo que a gente percebe muito nas brincadeiras dos nossos filhos? Nós mesmos. Gente, é verdade. Sim. Eles vão, na brincadeira, eles fazem até o dedinho que a gente faz faz para eles. Repetem assim, as frases que a gente fala. Exatamente. E a gente fica conhecendo. Mas é assim mesmo que Olha, eu sou? Brincadeira de criança é um presta espelho. atenção. Outro dia peguei minha Laurinha de 3 anos, mal tinha acordado, estava ainda sonolento. Falou, olha, tem um vídeo para gravar para vocês. E aí começou a falar diante do celular, do vídeo. Eu falei, gente, anda assistindo amanhã apresentando o programa demais. Pois Vamos desligar um pouquinho a televisão. Ó, seguinte, pro nosso creme, olha que interessante. Você vai usar as castanhas de molho, você vai tirar a água do demolho e vai colocar só as castanhas no liquidificador. Vai adicionar, então, 1,5 xícaras de água,
um pouquinho de amido de milho, meia colher de chá suficiente, porque a própria castanha de caju já tem uma propriedade de dar uma... de engrossar mesmo o caldo do molho que a gente está fazendo aqui. Suco de meio limão. Tem um tempo certo, Teru, para deixar as castanhas de molho? Olha, mínimo 4 horas. Ela ok. precisa hidratar bem. Eu costumo deixar à noite. À noite de molho a gente ganha tempo. E agora um pouquinho de sal. 1/4 de colher de chá, é bem pouquinho mesmo. Lembrando que eu já usei shoyu aqui no espinafre, que tá com cebola, alho, tá bem temperadinho. Vamos ver agora esse creme. Agora eu vou bater, triturar até sumir todos os pedacinhos de castanha. Bom, vamos pensar nas consequências positivas do brincar a longo prazo. Será que essas crianças podem se integrar socialmente melhor, se comunicar melhor, se elas têm essas habilidades desenvolvidas durante as brincadeiras? Ela desenvolve o respeito pelo outro, né? A brincadeira traz isso para a criança. Se ela não respeitar o outro, não tem brincadeira, não tem diversão. Então, para que ela consiga brincar com alguém, brincar em grupo, ela precisa respeitar o outro. Senão não vai ter graça, a brincadeira não vai poder prosseguir com isso. E esse respeito que ela aprende na brincadeira é uma coisa que ela vai levar para a vida dela. Ela vai aprender a respeitar em qualquer lugar que ela tiver. Eu acredito que boa parte dos valores, uma grande parte dos valores que nós queremos transmitir para os nossos filhos ou queremos que eles aprendam, podem ser potencializados através da ação do brincar. Tá. Né? Então, é uma oportunidade, tanto para a escola como para a família. Então, na escola, você vê dentro da educação infantil, alguns pais até dizem assim, não vou colocar meu filho na educação infantil porque ele vai para brincar. Olha, como se brincar não fosse importante. Isso, exatamente. Você tem hoje os direitos da criança e nos direitos da criança você tem lá uma lista. Um dos grandes direitos da criança é poder brincar. É o tempo para esse momento da brincadeira. E não significa, a gente não está defendendo aqui que essa criança se torne uma criança irresponsável, uma criança ociosa, não. Ela pode, inclusive, realizar tarefas em casa brincando. Ela pode aprender ludicamente diversos valores, como a gente tem dito aqui, ilustrar, mas é preciso brincar. Um tempo de relaxamento, um tempo de recreação é fundamental para o bom desenvolvimento da criança. E o contato com a natureza continua sendo muito importante, né? Há uma autora específica e que diz o seguinte, que o ato de recrear é o ato de recriar uma situação. Então, é nesse momento dessa brincadeira saudável que você tenha a oportunidade da observação, né, desse momento de estar com o outro. Então, é importante, ainda que a gente vive em tantos prédios, apartamentos e etc., né, e que a nossa realidade seja um pouco diferente disso, nós pais precisamos, não é, Marta, trazer Sim. isso de volta para os nossos filhos. Eu fiquei, enquanto nós acompanhávamos a reportagem, poxa, que legal, né? Eu também Brincar, fiquei bem feliz. que bom, brincar de... Que as crianças ainda brincam, Ainda gostam de brincar livremente. Carrinho de rolemã, Pipa. alguém citou ali pipa, Pipa, né? imagina, então... Bolinha claro, de gude, bolinha criança, de gude. não se vê mais criança brincando com essas brincadeiras tradicionais. E olha, a gente não precisa ficar aqui numa cozinha saudosista, Tá, vamos lá. dizendo, poxa vida, era assim, enfim, foi assim. Hoje, são outros, talvez, tipos de brincadeiras, mas ainda há a possibilidade do ato de brincar com tanta qualidade quanto se tinha antigamente, né? Ou há um tempo atrás, pra gente não parecer assim tão antigas, né, Marta, que isso? Imagina, a gente ainda brinca. A gente ainda brinca, exatamente, mas nesse sentido. Então, tem a brincadeira tecnológica, tem a leitura pode se tornar uma brincadeira interessante em família. Há famílias, um exemplo disso, há famílias que param num determinado momento para decifrar enigmas. Isso é uma brincadeira, que está mexendo com o quê? Cognitiva, Que o raciocínio lógico está ali, a perspicácia, por que não? Tá. 15 minutos que você esteja nesse ambiente, você está brincando de forma saudável com seus filhos. E tem brincadeiras também, gente, vale dizer que algumas brincadeiras ajudam a acalmar a criança.
né? A gente estimula muito assim jogos, né? Brincadeiras musicais. Brincadeiras assim que envolvem muito movimento, mas algumas crianças elas precisam ter assim brincadeiras mais calmas, né? Para ela conseguir se concentrar, para ela aprender a se concentrar nas atividades dela, que ensine a criança a se acalmar também, né? A brincadeira não é só estimulação motora, ela precisa, existem brincadeiras também que são calmantes. Tá. Brincadeiras que ajudam a criança a se concentrar. Dá para correr e dá para parar. Dá para fazer as duas coisas. Como é que os pais podem se envolver nas brincadeiras? Porque tem criança que brinca muito bem sozinha e está acostumada à ausência dos pais. Então, mas a presença dos pais a gente sabe que é fundamental para conduzir, para sugerir algumas brincadeiras. Eu me lembro que a Fúvia falou uma coisa interessante, né? Fazer as coisas com a intenção de. E eu imagino que no brincar a regra segue. Segue. É a intencionalidade. Agora, sabe que a maior dica para os pais é a gente não competir com os nossos filhos no momento da brincadeira e deixar o filho brincar com a imaginação dele e não com a nossa. Porque o adulto, nesse momento, ele resolve meio que tomar posse da situação. E leva o brincar a sério. E leva o brincar tão E acaba que a brincadeira é mais interessante para ele do que para a criança. Então o adulto precisa ter o cuidado para não se tornar o dono da bola, como a Marta colocou muito bem. E dar um mau exemplo aí, né? Dar um mau exemplo. E outra é conhecer culturalmente as brincadeiras, né? Você conhece o país que você vive, a cidade que você vive, o estado que você vive, através das brincadeiras. Brincadeira é uma função cultural. Pelas brincadeiras, a gente conhece a história de um povo. Então, isso também é importante, você saber. E com o passar do tempo, as nossas brincadeiras vão se tornando isso aqui, né? Porque tem gente que se diverte na cozinha, a gente se diverte no computador. As brincadeiras vão mudando, mas o importante é a gente não parar e não estagnar numa mesma atividade, não é? Podemos provar macarrão? Podemos provar. Olha, o cheiro tá bom. Professora Fúvia. O cheiro tá muito bom. A gente pode usar a criatividade aqui também no preparo das nossas receitas. E você de casa, não esquece de pegar essa receita completa, passo a passo, todos os ingredientes lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde. Agora é hora de provar, olha só. Que tortura essa brincadeira vai terminar desse jeito, não? Então essa é uma brincadeira feliz. Saudável. Saudável. E vocês viram que praticidade para fazer aquele molho branco? Tá suave. Que delícia. Muito bom comer assim, né? Quero agradecer vocês pela participação e espero contar com vocês outras vezes aqui no Vida e Saúde, tá bom? Tá feliz? Então tá bom. Até o próximo programa Vida e Saúde. Fica com Deus. Tchau. Você gostou do que assistiu agora? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui e assine o nosso canal. Vai ser ótimo para você.